Quero te dar as boas-vindas à nossa segunda aula do módulo Eis que Tudo se Fez Novo, onde nós estamos falando um pouquinho aqui do começo da caminhada na fé cristã que todo indivíduo passa. Então, se você quer um cristão maduro, você precisa revisitar esse lugar. Se você quer um cristão intermediário, você tem que reavaliar a tua fé para que a tua caminhada continue sendo de glória em glória, de avanço em avanço. E para você que acabou de se converter, vai passar por o batismo, está na dúvida, esse módulo é para você, principalmente para você. Então eu quero te dar as boas-vindas à segunda aula do módulo Eis que Tudo se Fez Novo. A segunda aula, Quem é Deus? Onde nós vamos estudar agora a parte mais importante da Bíblia. Afinal, quem é o Deus que nós adoramos? Quem é Deus? Estuda conosco aqui na Escola Bíblica. Eu acho que a maior questão da humanidade, como alguém que estuda a história, como alguém que se formou nessa área, a maior questão da humanidade talvez não seja para onde nós vamos depois que nós morremos. Sabe por quê? Porque todo mundo tem a certeza de que é um lugar incerto de um ponto de vista racional. Então, excluindo a perspectiva religiosa e espiritual do que as religiões propõem numa vida após a morte, excluindo essa dimensão, todos nós sabemos que nós morreremos. Então, de um ponto de vista racional, a gente sabe que o incerto nos espera. Ponto. Só que, o que vai dar sentido a essa vida que existe depois da morte, que eu não compreendo e eu não tenho, excetuando a dimensão religiosa que me fundamenta e me dá uma fé para crer que existe uma vida em meu prazer, né? Em meu favor após a morte, excetuando isso, eu não sei o que pode acontecer. Então, quando eu olho para o mundo, eu preciso dar sentido à minha existência. E a minha existência no mundo, para que ela seja vinculada a algo na eternidade, ela precisa de algo, de alguém que não morra. Entenda? Se a minha fé, a minha ânsia por dar sentido à minha vida está vinculada apenas às coisas terrenas, essas coisas terrenas elas não podem me levar a uma eternidade. Se o máximo da minha vida é viver pelo trabalho, eu sei que eu posso viver até o meu último dia em alegria e em prosperidade, mas eu não terei segurança que esse trabalho vai justificar uma vida após a morte. Logo, qual é a principal questão do homem? Não é a vida após a morte. Seja do religioso ou ateu, a principal questão do homem é quem é Deus? Porque a ideia de Deus, de uma divindade, ela não só me dá uma segurança numa vida na eternidade, mas ela traz sentido numa vida na realidade. Se eu creio em Deus, as minhas dificuldades, as minhas coisas boas, né, os meus prazeres, os meus desprazeres, eles vão estar dentro de um plano lógico. E o que eu vivo aqui talvez não seja bom, mas o que eu viverei lá será suficiente para condizer a minha vida. Continuar minha vida nesse plano. Entenda que o ser humano naturalmente, ao decorrer da história, ele muda culturalmente, mas a única prática que o ser humano não abandona é buscar ídolos como deuses, buscar deuses. Quando nós olhamos as civilizações antigas, as civilizações que antecedem muito tempo o próprio Cristo, nós vemos que, principalmente, todas tinham templos. Seja lá qual templo que for, nós estamos falando de povos idólatras, da Europa, da Ásia, da América, todos tinham templos, mas nem todos tinham palácio. Mas nem todos tinham prisões, mas nem todos tinham escolas, lugares de ensino, mas todos tinham templos. Por quê, pastor? Porque a maior questão do ser humano é quem é Deus? Deus existe? Onde está Deus? A maior questão do homem é quem é Deus? O que é isso que talvez me colocou no mundo, que vai me fazer passar por uma vida e aguardar uma outra que é incerta? Deu para entender? Eu estou colocando essa questão muito mais de um ponto de vista incrédulo, porque talvez haja incredulidade no teu coração. Mesmo você dizendo cristão, talvez você não tenha se atentado que o centro da existência humana não é o homem e suas questões, mas Deus e sua revelação. Então vamos comigo aqui nessa segunda aula, Quem é Deus, esquadrinhar. Por que tem crente, cristão, filho de Deus, que adora a Deus, mas tem ateu que vive a vida toda criticando esse Deus? Se Deus não existe, por que criticá-lo? E se Deus é o revelado para nós como Pai, por que outra civilização adoram outros deuses? Porque no centro do coração do homem está uma questão. Quem é Deus? Vamos comigo então nessa segunda aula aqui aprender um pouco mais? Ateus incrédulos. O nosso Deus para eles significa
doutrina que limita a existência e o pensar das pessoas. Se você tem um amigo ateu ou incrédulo, meu irmão, incrédulo é aquela pessoa que pode ir na igreja, mas não acredita em nada, tá? Estar num lugar físico não quer dizer que a minha mente e o meu coração também estejam, quer dizer que meus pés estão, tá bom? Eu posso passar no hospital e não ser um paciente. Eu posso passar na universidade e não ser um estudante. Eu posso passar na igreja e não ser um devoto, um cristão. Então, estar num ambiente que é religioso não quer dizer que eu estou religado a Deus. Então, entenda, o incrédulo habita no nosso coração, nós temos que sufocá-lo, mas não quer dizer que todos também que estão na igreja vão ser incrédulos ou todos vão ser devotos, vão ser cristãos. Então, o primeiro ponto é nós pensarmos que para um ateu e para um incrédulo, a ideia de Deus, de uma divindade, ela tem a única função de doutrinar. E o que é uma doutrina, pastor? Uma doutrina é colocar limites. Você imagina que isso aqui é um indivíduo, ele está livre para se movimentar. Se eu coloco doutrinas, eu digo que para cá não é bom, para esse lado você não vai, você está impedido por uma punição jurídica e por uma punição espiritual. Então, ele está limitado. Para o outro lado, ele também não pode. Ele está limitado. Então, para um ateu e para um incrédulo, toda doutrina religiosa é para doutrinar, para colocar o homem sobre o jugo, que limita o seu transitar físico, mas o teu transitar também mental. E eles não acreditam de um ponto de vista espiritual, então eles vão sempre pensar racionalmente. O homem que é devoto, que é um cristão, ele não vai em certos lugares e ele é manipulado para não pensar de certas maneiras. Então, o primeiro ponto, essa divindade para um ateu e para um incrédulo, essa noção de Deus que ao qual nós somos devotos, ela é de um Deus doutrinador. Então, se você se converteu vindo de um ambiente de incredulidade, você sabe o que eu estou falando. Porque a tua mente volta para o legalismo. Logo que se você se converte, a tua mente às vezes não volta para o amor da graça, mas do erro que você estava fazendo. Em parte isso é certo, abandonar o pecado, mas como se Deus quisesse te limitar. Eu lembro que no começo da minha conversão falaram assim, poxa vida, agora você não vai poder ouvir as músicas que você gostava. Só que eu tive entendimento da graça. E eu deixei de ouvir, não é que eu não pude ouvir. Não convinha que eu houvesse, mas eu nem sabia das instruções de não convinha que eu houvesse. Eu só sabia que meu prazer não estava mais naquilo. O meu coração foi ajustado às coisas de Deus, então eu não precisei viver para um legalismo. Mas eu, como um então ateu que tinha acabado de se converter, tive que passar por outros processos que eu tive que aprender a Deus como uma lei. Tive que aprender a viver dessa maneira para que eu tivesse a revelação de Deus como um pai. Então, para um ateu, religião é aquilo que doutrina. Nós vemos muitos movimentos, muitas práticas daqueles que não são cristãos, que são incrédulos, acusando a igreja de doutrinar. Então, o primeiro ponto é entender que ateus incrédulos veem Deus como grande doutrinador, um grande ditador. Agora a gente passa dos ateus e os incrédulos e a gente vai chegando mais pertinho da igreja. Chegando mais perto, o que está entre o incrédulo e entre o cristão verdadeiro? Entre aquele que não se converteu e aquele que se converteu. Qual é o estágio transitório entre o incrédulo e o cristão? Qual é esse estágio? Já parou para pensar que o religioso está entre o incrédulo e o devoto? O religioso está entre o ateu e o cristão? Entre aqueles que desprezam e ignoram e aqueles que realmente vivem? Porque nesse lugar de sair de uma crítica de Deus como um doutrinador para encontrar Deus como amor, se perde no meio de práticas limitantes, no meio de doutrinas que às vezes não são nem bíblicas, são humanas. O religioso é aquele indivíduo que não tem um entendimento de Deus como um pai, mas de um Deus a ser idolatrado. Tem uma diferença entre devoção e idolatria. Devoção é quando eu sou devoto, devo uma ação àquele que é meu Senhor, que é Deus. E idolatria é quando eu transiciono, eu transfiro essa adoração a Deus, a alguém e a algum objeto. Se eu me ligo a alguma santidade, a algum santo, a alguma divindade ou algo, meu trabalho, meu ego, que não seja Deus, eu estou idolatrando. Qual é o problema então do religioso? Por que ele está entre o incrédulo e o cristão? Porque ele não conseguiu transpor a barreira da religiosidade e acessar Deus como Deus da graça, que nos ama independente do que nós façamos. E esse indivíduo que tem medo de se lançar à paternidade de Deus, ele vai criando modos. Deus não quer que eu me vista assim. E o problema não é nem deixar de se vestir assim, é o que está no coração que nos leva a vestir dessa maneira. Nós não devemos nos vestir de uma maneira sensual,
Mas eu não posso transformar o meu vestir na minha idolatria e dizer que só eu estou correto. Se eu tenho determinada uma roupa determinada formal e o meu irmão está numa roupa que não seja vulgar e informal, eu não posso dizer que eu tenho mais Deus do que ele. Eu não posso transicionar para as coisas a imagem de Deus. Jesus escolheu ser amado no outro, mas quando nós amamos a vestimenta que nós temos ao invés do outro, nós somos idólatras, nós somos religiosos. Então, pastor, quem é o indivíduo religioso? É aquele que não adentra a graça, está sendo transicionado ainda de um lugar imaturo e transfere de Deus para as coisas a adoração. Então não é Deus que me justifica, é a minha prática de devoção que me justifica. Devo ser devoto, mas não é ela que justifica, é o Cordeiro. É aquele que faz sacrifícios, é aquele católico que vai de joelhos para Fátima, esperando o perdão dos pecados, mas também é aquele cristão que faz campanhas para receber algo de Deus e nunca orou em favor da igreja. É aquele que nunca orou, Deus, deixa eu te conhecer, só orou, Deus, faz na minha vida, resolve esse problema, abre uma porta. O religioso, igual o incrédulo, está dentro do teu coração, está dentro do meu coração. E nós, dia após dia, temos que sufocá-los na água do batismo que nós passaremos, como o caso de alguns de vocês, ou que já passaram como o nosso caso. Então, o segundo ponto são os religiosos. E agora nós vamos entender como aqueles que têm a revelação de Deus veem quem é Deus. Da nossa parte, o mais importante é entender que Deus, ele é Pai. Que Deus, ele transcende qualquer explicação humana. Nós temos uma porção de fé para crer que mesmo que nós não vejamos com os olhos naturais, mesmo que não ouçamos com ouvidos naturais, mesmo que não apalpemos com as nossas mãos naturais, nós cremos que Deus existe. Primeira carta de João, ele vai dizer aquilo a respeito do verbo da vida, né? Aquilo que os ouvidos ouviram, aquilo que os olhos viram, aquilo que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele vai falar de uma situação de que aquele Deus que foi esperado se encarnou. Só que quando João ele vai testemunhar e escrever essa carta, são para homens que não viram, tocaram, ouviram e contemplaram. Então João está tentando edificar um testemunho de fé para que a fé dos outros também seja engrandecida. Então para nós a dimensão de fé nos leva a crer que Deus existe, independente do que nós vejamos. Você quer um exemplo bom? Um exemplo muito simples de que Deus ele não se reencarnou, ele não fica evidente para nós e nós assim ainda cremos na sua existência. Imagina comigo, você acordou cedo, antes que o sol nascesse. Você acordou, você está no campo, tem uma bela paisagem, um campo aberto, e se amanhece às 6 da manhã, se o sol fica evidente às 6, isso é 5 horas. Está como o céu? O mundo que é cheio de cores está como antes da alvorada? Ele está escuro. As cores estão lá, mas aquele mundo está todo imerso nas trevas. Os animais estão lá, as flores estão lá, as árvores, mas está imerso, ocultado pelas trevas. No entanto, quando começa o raiar do sol, começam a vir os primeiros raios, você começa a ver as cores aparecendo. Só que antes que o sol nasça, o nascer e o raiar do sol fazem com que a claridade seja evidente antes de que o sol seja visto. Você já reparou que o nascer do sol, você começa a ver as coisas ficando alaranjadas, amareladas, antes que você veja a silhueta do sol aparecendo? Porque depois que o sol nasce, ele já está evidente, você não pode olhar para ele. Nós sabemos que o sol está ali, mas se meio-dia você decidir olhar para ele, você vai ver uma circunferência, depois tua visão vai ficar turva, você pode até ter um problema de vista. Então nós hoje, qualquer ser humano, você e eu, não podemos 1h da tarde olhar para o sol e ficar contemplando, vendo quem ele é. Assim é com Deus. Deus não permite ser visto no auge da sua glória. Deus não permite ser encontrado, assim como o sol que está ali parado, não pode ser contemplado por nós. O que nós temos que fazer? Olhar um pouco de lado. Vê os raios, vê a claridade, vê onde essa claridade ilumina. Mas esse Deus não é enxergado. E esse episódio do amanhecer faz com que nós vejamos os raios de sol sem que tenhamos visto o próprio sol. Qual é a experiência da fé? Eu não preciso ver literalmente Deus, mas eu vejo os raios de Deus alcançando. Eu vejo Deus clareando as coisas. Eu vejo que essa árvore não morre porque o calor e o sol produziram vida nela. Mas eu não preciso ficar olhando o sol porque eu sei que no amanhecer essa árvore vai ser clareada. Então se essa árvore está
está viva é porque Deus permitiu, é porque o sol proporcionou vida para ela. Então não preciso do sol para saber que a vida existe. O testemunho de Cristo é esse, ele está glorificado na eternidade. E eu vejo o agir, o manifestar, as impressões que eu tenho são condizentes com essa palavra que eu tenho recebido, que a Bíblia nos mostra, mas eu não preciso que ele volte para mim hoje e apareça visivelmente. Deu para entender? Deus é como o sol. E tem uma outra analogia que o sol, que é importante nós entendermos. Você sabia que Deus, ele é manifesto em 3 pessoas? Deus é manifesto na Trindade. Já ouviu falar da Trindade? Vamos lá, deixa eu explicar. Qual é a outra correlação entre o sol e Deus como Trindade? Quando nós vemos, por mais que eu comentei agora há pouco, nós não consigamos enxergar o sol como ele é, mas aquela dimensão circular que nós sabemos que existe, quando nós vemos o sol, aquela forma de uma explicação da Trindade, aquela forma é o Deus Pai. Qual é a forma de Deus? É a forma do Deus que se revela desde Adão ao Deus que se revela até o Apocalipse. Essa é a forma de Deus, a grande revelação de Deus da pessoa como Pai. Deus é Senhor, Deus é o Deus forte, Deus é o Senhor dos exércitos, mas Deus é Pai. Então a forma que eu olho para o sol é Deus. Só que esse sol, ele tem relevância à medida que as luzes dele chegam até nós. Eu só vejo esse sol brilhando porque há luz nele. Eu só vejo esse sol não como um planeta morto, seco de uma porção de terra, porque existe luz. Então, um indivíduo que se relaciona com Deus, que não tem a luz de Cristo para revelar quem Deus é, ele vai ver uma entidade falecida. Então, um indivíduo que é religioso, se relaciona com Deus sem Cristo, ele tem um Deus falecido, ele tem um Deus inútil. Se o sol não tivesse luz, seria o sintoma de que ele não tem calor. E se ele não tem calor, ele não tem relevância para aquecer a terra. Se eu me relaciono com Deus que não tem luz, que a luz não chega aos meus olhos, que a luz não esquenta a minha pele, que a luz não é essa dimensão, se Cristo não me revela a Deus, eu tenho Deus como uma entidade distante de mim. Uma entidade que não tem relevância para a minha vida, e nós chegamos no agnosticismo. Então, dentro do ateísmo, aqueles que rejeitam Deus, há uma corrente que diz que Deus pode existir sim, mas esse Deus não tem relacionamento com a humanidade, e ele, como um pai bastardo, permitiu que isso existisse, mas se distanciou. Basicamente, é a crise quando nós criamos mal os nossos filhos, e eles crescem crendo em Papai Noel. Todos os natais eles acreditam que Papai Noel traz um presente para eles, mas quando chega numa determinada idade, eles ficam acordados até a noite e o Papai Noel não vem e você não tem a possibilidade de esconder um presente atrás da porta. Logo, Papai Noel não existe. A crise de um filho mal criado biblicamente, que crê em Papai Noel até que o Papai Noel não pode chegar em casa para deixar o presente, é a crise do agnóstico, que olha e diz que existe uma divindade, mas ele não consegue acessá-la. Por quê? Porque não vê as luzes que são Cristo. Não vê Cristo dando sentido para aquilo que é o sol. Deu para entender então? A forma do sol é o Deus Pai, mas aquilo do sol que nos toca, que brilha em nós, que faz com que reconheçamos, olha, existe algo diferente da lua, existe algo diferente das estrelas. Por quê? Porque a luz dele chega até mim. Cristo veio para se revelar como um filho. A grande revelação que nós temos no Novo Testamento, da Nova Aliança, é que Cristo, ele é Senhor, ele é Deus, ele é Salvador, mas ele é Filho de Deus. E se ele se revela como filho, logo ele também revela a Deus, não mais como um Senhor forte e poderoso, mas também como Pai. Então a máxima revelação de Deus é que ele é um Deus Pai. E quem revelou? O Cristo, o Filho. A forma é Deus Pai, a luz é Cristo. E onde está o Espírito Santo? Pega na sua vida prática, examina a tua vida prática. Chegou para você a palavra de Deus, Logos, a palavra, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. O Cristo, a luz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra. A luz, Cristo chegou até nós. Nós começamos a nos relacionar com algo que tem uma forma, com um Deus que diz, há um padrão de viver. Mas e onde fica o Espírito Santo nisso? Já parou para pensar? Sabe, a gente tem um problema como igreja, que às vezes é conseguir encontrar Jesus na palavra, conseguir encontrar Deus nas circunstâncias, na vida que a gente leva.
Mas, às vezes, nós entramos numa teologia fria que Deus, ele é explicável, mas não testemunhamos dele. Que nós explicamos um plano de salvação, como vocês viram na aula passada, nós explicamos toda a escatologia, exegese, coisas lindas e fundamentais para a edificação da fé de alguém. Mas nós não falamos dos Deus que nós sentimos. A igreja, cada vez mais, que se distancia do Espírito Santo, é uma igreja fria. Fria por quê? Porque não tem o calor, não tem a presença. Então, quando você está num ambiente que você sente algo, é o Espírito Santo aquecendo seu coração. Lembra dos discípulos que foram para Emaús? Estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para o caminho correto, mas no tempo errado. Porque Cristo pede, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do alto. E esse poder que vem do alto, depois manda eles embora de Jerusalém. E eles vão ter que caminhar pelas cidades ao redor. Então aqueles discípulos estavam no lugar certo, mas no tempo errado. O lugar que Deus tinha para eles era o caminho até Emaús. Mas se precipitaram, eles precisaram voltar para receber o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que batiza a igreja com línguas como de fogo, ele primeiro fala ao coração desses dois discípulos. Porque quando Cristo começa a expor as Escrituras, depois ele vai até a casa e parte o pão, um discípulo vai dizer para o outro, não queimava o nosso coração quando eles expunham as Escrituras? O que está acontecendo aqui? Jesus está lançando a luz da palavra, a luz, falando, mas o que vai acendendo essa luz que foi colocada da palavra é o Espírito Santo. Quem foi abrasando era o Espírito Santo dando um sinal para eles, confia nesse homem, confia nesse Cristo. Quando eles voltam a Jerusalém, eles têm a experiência do derramado do Espírito Santo. Então, se Deus Pai é a forma, se Jesus Cristo é a luz, Espírito Santo vai ser o quê? O calor. A Trindade é um Deus que se manifesta como três pessoas. O Sol tem essas três funções e é o mesmo Sol, um único Sol que nós temos. A forma é o Pai, a luz é Cristo e o calor, o que te toca e o que me toca não pode ser outro além do Espírito Santo. Não pode ser outro além do Espírito Santo. Então entenda nesse funcionamento. Aquele que talvez está falando no teu coração nessa aula, que tem falado no culto ou quando você ora, aquele que abrasa, ele não é menor daquele que mandou escrever esse livro e aquele que encarnou para que esse livro fizesse ainda mais sentido. Ele é o Deus Espírito Santo. E talvez o que falta para você, para romper na fé e ter a convicção do seu batismo, não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas não é ler a palavra. Não estou dizendo que não tem que fazer isso, contemplar a Deus. Só estou dizendo que talvez você deve continuar contemplando e entendendo Deus, lendo a palavra, mas buscando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá sentido para tudo isso e para o momento que você está vivendo. Para finalizar esse entendimento, não competimos. Deus não compete, o Espírito Santo não compete com Cristo e compete para o Deus Pai. Mas eles cooperam. A revelação plena de Deus é por meio de uma plural revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora, para a gente avançar para o encerramento da nossa aula, entender em Mateus 3, verso 16 e 18. Se você tem a sua Bíblia, eu peço que você abra ela em Mateus 3. Se você não tiver, a referência já está passando aí na tela. E o versículo bíblico já está sendo exposto. Nós estamos em Mateus 3, 16 e 17. Diz respeito a o que todo cristão deve fazer. E talvez seja o seu caso, porque você está assistindo um módulo Eis que Tudo se fez novo, querendo responder a questão, me batizei e agora? Isso tem a ver contigo então. O batismo de Jesus. No verso 16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Foi batizado, saiu da água. Naquele momento, ao sair da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus fazendo o quê? Descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus, do céu que estava aberto, mas o Espírito está nos ombros de Jesus, Jesus que é o Filho, está saindo das águas. Essa voz é de quem? De Deus. Então uma voz dos céus diz: este, aquele que acabou de sair da água, é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Você reparou? A Trindade, a excelência da revelação da Trindade não está no sacrifício de Cristo na cruz. A excelência da revelação da Trindade está no começo de tudo isso, do batismo de Cristo no Jordão. A voz que fala com Cristo depois do céu aberto não é qualquer um, é Deus sendo revelado como um pai. Por que ele fala? Este é meu Filho amado. E é redundante, de quem eu me agrado. Ele está dizendo, esse que vocês estão vendo, ele não só é o Cristo, que vocês vão entender. Ele não só é um profeta. Ele não é só o sumo sacerdote de Hebreus.
ele é o meu filho. E eu tenho ele como objeto do meu amor e tenho ele como promotor do meu prazer. Este é meu filho amado em quem eu me agrado. A revelação de Cristo como aquele que ilumina e pode permitir que o povo encontre Deus. Abre-se o céu, o sol está lá no céu e a voz vai trazendo esse Cristo resplandecente. Eu vejo Cristo, eu ouço a voz de Deus. Aqueles que estavam olhando para Cristo naquele lugar puderam ouvir Deus que não falava diretamente ao povo há mais de 400 anos. Não foi só Cristo que ouviu, não foi só João Batista, foi todo o povo. Cristo revelou Deus. O batismo de Cristo atrai a voz de Deus. E nos ombros de Cristo acontece o quê? Algo que vinha acontecendo transitoriamente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 3 classes que recebem a visitação do Espírito Santo: profetas, sacerdotes e reis. Esses 3 indivíduos eles são apossados por Deus para cumprir uma finalidade de promover o seu reino. O rei era apossado com entendimento e sabedoria para governar de uma maneira justa. O sacerdote era apossado, era utilizado por Deus para oferecer sacrifícios da maneira correta e conduzir o povo segundo a lei. O profeta era apossado por Deus para trazer a revelação e o ajuste para o reino de Israel, para o povo de Israel. As 3 classes eram, mas esse espírito se apossava e saía. Davi vai até dizer, né, não afaste de mim o teu Santo Espírito em Salmos. Agora em Cristo é diferente e na tua vida é diferente. O Espírito ele não vem e vai. O Espírito vem e pousa. Ele faz morada. Você já viu como que é um passarinho quando pousa? Um passarinho quando ele para, ele fica com as patinhas erguidas. Mas quando pousa, ele encontra descanso. Ele só pousa num galho, ele só pousa num ninho, ele só pousa num lugar que ele vai ficar por um tempo. Que ele vai ficar. O Espírito fica em nós até que nós nos encontremos com o Pai. Então a revelação aqui do batismo é a melhor revelação da Trindade. Do Cristo batizado, do Espírito que pousa e do Deus que fala com ele, evidenciando a sua paternidade. Esse processo que Cristo passa é a decisão que você tem que ter. Cristo por si só já era santo. Cristo não conheceu o pecado. E ele permitiu, ele escolheu passar pelo batismo de confissão de pecados, de remissão dos pecados, para poder tipificar e anunciar o que nós temos que fazer. Vamos ser sinceros. Olha a experiência que Cristo tem, o Espírito pousa sobre ele, Deus confirma que ele era Deus e era filho. Para que ele vai ser batizado? Para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Para que a Trindade se revela, principalmente num batismo? Para confirmar a tua fé de que você tem que ser batizado. Quero encerrar essa reflexão só te falando o seguinte: se você é casado com uma mulher, você tem a alegria de mostrar uma aliança, mostrar o amor que você tem por ela, você investe teu tempo, tuas orações, tua preocupação com ela. Quando você fala que se aliançou com Cristo porque se converteu, se você não for batizado, é a mesma coisa de você viver um relacionamento de namoro com essa mulher sem ter casado. E viver uma intimidade do namoro sem um casamento é adultério. Então entenda, se você diz, eu sou de Cristo, eu me converti, você se batizou? Ah, eu não quero. Você deve estar adulterando. Porque se você escolhe uma mulher para viver contigo e ter intimidade com ela, sem que antes tenha assumido uma aliança com ela pelo matrimônio, é adultério, é prostituição. Vocês estão desfrutando de coisas que têm que ser desfrutadas depois do firmamento de uma aliança. Então, se você se converteu e não quer se batizar, não quer publicamente, para a igreja, para o céu, para os anjos, para demônios, o que tiver da realidade espiritual, que você tem uma aliança com Cristo, você tem que avaliar o teu caráter ou a tua decisão. Se você realmente decidiu e está investindo tempo nisso, perdendo esse tempo, se reconcilie com Deus, vai, procure o seu pastor, a tua igreja, se batize. Agora, se você não quer assumir um compromisso, talvez ou não foi verdade o que você fez, ou o que você ouviu, ou você está vivendo uma situação de prostituição. Então, em nome de Jesus, que essa aula aqui sobre quem é Deus seja para você converter profundamente seu coração a Deus e decidir pelo batismo, que é o segundo passo da nossa caminhada. Primeiro ali eu entendi do que eu fui salvo e para que eu fui salvo, agora eu tenho que conhecer o Deus que me salvou, o Deus que se agradou quando Cristo se batizou. Vamos encerrar pensando aqui. Deus disse que amava Cristo quando Cristo estava sendo batizado. Bom, então se você tem dúvida para se batizar, talvez você vai ouvir Deus te falando que te ama, vai ter essa convicção só depois que você assumir essa aliança com a igreja e com Cristo. Amém? Meus irmãos, essa foi a segunda aula, uma aula sobre Deus, para que nós possamos converter o nosso coração, tirar o ateu incrédulo, tirar o religioso e ter experiência de um cristão filho de Deus, que em nome de Jesus, esse Deus, você tem entendimento que esse Deus não está preso
na Bíblia, ele é revelado pela Bíblia. Ele não está preso nas portas da igreja, quando acaba o culto, ele fica lá no altar crucificado. Ele não está lá nas ruínas do templo de Salomão, do templo de Herodes, lá em Jerusalém. Esse Deus, ele está entre nós, e que em nome de Jesus você possa transpor um lugar de imaturidade e ignorância e se relacionar com um Deus que é sol, que tem a forma do Pai, a luz do Filho e o calor do Espírito Santo. E eu quero te convidar, como de praxe, terminando essa aula, vai lá nos comentários, tem algumas questões para você avaliar o seu entendimento. Se você chegou agora nessa segunda aula, eu quero te convidar a assistir a primeira. E se já tem assistido tudo conosco, eu quero te convidar, então, talvez amanhã, voltar a assistir outras aulas, ter uma playlist cheia de aulas, de cursos, de módulos, tudo para enriquecer o teu entendimento, a tua fé, cooperar com o que Cristo tem feito, tá bom? Terça-feira que vem, às 20 horas, nós vamos continuar falando agora sobre o batismo. Sobre o batismo. Você entendeu tudo o que está acontecendo? Agora você vai tirar dúvidas sobre o batismo para ter mais um passo de fé pela convicção do que você tem decidido. Amém? Te aguardo então na próxima terça-feira, às 20 horas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.